Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início, então, à nossa reunião pública, a nossa última atividade deste sábado. Esse dia que começou com o nosso café da irmã Dulce, onde recebemos lá vários irmãos e irmãs, numa confraternização muito animada hoje pela manhã. E, como de praxe, nós salientamos que as atividades do Centro Espírita Monte Alverne, elas se encontram disponíveis no Facebook, no Instagram e no canal também que possuímos no YouTube. E aqueles também que desejarem ter mais informações mais pormenorizadas das nossas atividades, nossos trabalhadores da casa aqui estamos à disposição para atendê-los e esclarecê-los. E aqueles também que quiserem ombrear conosco nas atividades que aqui se desenvolvem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E, dando início à nossa reunião, nós convidamos inicialmente a nossa irmã Naida para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, com gratidão e reverência, que mais uma vez nos encontramos nessa casa de Francisco de Assis, nesse momento abençoado de mais um trabalho. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre o Sérgio, hoje palestrante da noite, e que sejam derramados, Senhor, as tuas bênçãos de paz, de amor, de harmonia, sobre todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, sobre todos aqueles que buscam a casa, algum tipo de necessidade, Senhor. Agradecemos a tantas graças e bênçãos que tem nos concedido e que tenhamos mais uma noite nessa casa de trabalho, de caridade, sob a tua proteção e sob o teu amparo, Senhor. Que a tua falange de trabalhadores estejam aqui conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nossos agradecimentos à nossa irmã Naida e convidamos o nosso irmão Ricardo para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. O comentário inicial, então, é de uma mensagem desse livrinho intitulado Um Minuto com Jesus, de autoria de Pastorino, sobre a psicografia do nosso irmão Ariston. A mensagem, esse livro normalmente traz alguma citação bíblica curta, né, e a mensagem em cima dessa citação. A citação é: mas liberta-nos do mal. A mensagem agora: o trabalho do bem neutraliza o mal. O mal é sinônimo de ignorância. O bem, prova de inteligência. Liberte-se. Caminhe para a luz. Preserve seu coração contra a mentira, a avareza, o egoísmo, o ressentimento. Se você, na sua condição humana, reconhece suas limitações e fraquezas, lembre-se de Deus e peça ajuda. Faça a sua parte e os céus descerão para socorrer e ajudar. Confie na divina providência. O mal ainda vive dentro de você? Cuidado, não se torne mal em momento algum. Encha seu coração de tolerância, paciência e bondade. Esta é a melhor opção. Tem uma pergunta aqui, né, no meio da mensagem. O mal ainda vive dentro de você?
vive dentro de todos nós, viu? Porque se não vivesse, né, nós não estaríamos aqui, né? Então, vive com certeza. Essa semana, meus amigos, eu passei por uma situação com uma pessoa, confiei numa pessoa que a pessoa já tinha tomado um golpe e ela me deu um golpe. E qual que é a reação inicial da gente? Raiva, ressentimento, né? E isso para uma pessoa que trabalha no centro espírita, que estuda a doutrina espírita, né? E aí que a gente tem que ter força, né, de vontade, perseverança e não é sufocar, mas ter uma atitude forçosamente contrária. E aí eu fiz uma oração por essa pessoa. Não foi uma oração de coração aberto, foi difícil, né? Mas eu fiz uma oração. E a doutrina ensina que é assim que a gente tem que agir. Nos nossos trabalhos aqui de quarta-feira no grupo de cura, a gente sempre no final tem uma mensagem de Chico Xavier e tem uma frase de uma mensagem do Chico que eu tenho usado como mantra e eu não esqueço, porque ela é fantástica, ela é genial, em todos os sentidos, inclusive intelectual. Ele disse assim: o mal é força, mas o bem é poder. Analisando a frase, o mal é força? É. Né? O mal é capaz de nos fazer mal? É. Né? O mal tem intenção, ele tem uma intensidade, né? Ele é direcionado, então ele é força. É força, inclusive, como a física define força, né? Tem uma intensidade, tem uma aplicação em um local e um direcionamento. Mas o bem é poder. Poder não é força. Poder está acima de força. O poder é absoluto. Ele não tem intensidade, ele é. Né? Então, por que é fantástico? Porque a gente não deve viver a vida achando que não existe o mal. E, principalmente, a gente deve viver a vida entendendo que esse mal que nós, quando fazemos o Pai Nosso, falamos, mas livrai-nos do mal, né? E que a frase correta a vir em seguida seria, livrai-nos do mal que ainda reside em nós, não é o mal do outro. Né? Então, a gente deve ficar atento, principalmente para o mal que ainda vive em nós. Né? Por quê? Porque é através dele que o mal do outro consegue agir, ser força. Né? Porque se nós já tivéssemos varrido esse mal, né, no sentido grosseiro da palavra, nós não estaríamos sujeitos a essa força chamada mal. Né? Mas isso demanda conhecimento interno, conhecimento, autoconhecimento, demanda olhar para si mesmo e menos para os outros, né? Como eu me senti forçado a fazer nesse contexto que aconteceu comigo essa semana. Né? Não é fácil, é tarefa difícil. Né? E a gente pede ajuda para Deus, para os mentores, né? Mas o único que pode livrar-se do mal interno somos nós mesmos. Né? Eu acho que a mensagem da noite fala muito sobre isso. Né? Vamos meditar sobre o tema. Obrigado. Dando prosseguimento, nós vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Sérgio Miller, trabalhador da casa, encarregado da atividade desta noite. Ele vai nos trazer
reflexões sobre o tema Construindo o Amor. Com a palavra o nosso irmão Sérgio Miller. Obrigado, Acácio. Boa noite aos nossos irmãos presentes, trabalhadores da casa, amigos, principalmente os nossos irmãos do plano espiritual, que nos fortalecem a cada momento, diante das nossas dificuldades, não é? Do dia a dia. O nosso agradecimento por estarmos aqui hoje e por contarmos com a presença de todos vocês, nossos amigos, como acabamos de dizer, também do plano espiritual. Essa exposição que nós preparamos, ela nos foi sugerida até de forma, vamos colocar assim, lúdica, e por que não dizer mediúnica? Nós vamos entender o porquê. Porque ela está em cima de um livro que Francisco Cândido Xavier psicografou. Emmanuel ditou o livro para ele, que tem esse título, Construção do Amor. Então nós achamos mais adequado usar o título Construindo o Amor, porque é uma atividade que nós não vamos terminá-la. Nós vamos estar sempre construindo algo, e no nosso caso de hoje, a palavra é amor. Como nós vamos ver aqui, nesse momento que nós estávamos em reflexão em cima do Evangelho, segundo o Espiritismo, seu capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nós vamos pedir permissão para ler os trechos, porque às vezes a nossa memória pode nos pregar alguma peça, e essas passagens são tão bonitas, elas trazem um conteúdo tão marcante para todos nós, que nós achamos por bem ler pequenas passagens aqui. Nós vamos prestar uma homenagem também ao livro espírita. Trouxemos aqui uma mensagem de Emmanuel, ditada lá em Pedro Leopoldo para Chico Xavier, em cima do livro espírita, para nós entendermos a importância desse objeto, do livro, na nossa trajetória. Nós vamos trazer também outros livros que foram aparecendo na estante nesse dia que nós estávamos ali em reflexão. Então nos apareceu o livro Construção do Amor, nos veio ali, naquele mesmo momento, o livro Material de Construção, o livro Caridade, o livro Dinheiro, então o livro Pão Nosso. Então por que nós falamos que houve ali uma certa sensibilidade da nossa parte? Porque os temas vieram sendo mostrados ali para nós com muita alegria, com muita participação desses benfeitores. O que nos chamou a atenção? Nós abrimos o livro Intervalos, que também, pela palavra de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e nos chamou a atenção um trecho, que diz assim: encetemos hoje a construção do amor, para que o amor um dia reine na terra, em sublime triunfo. Então os benfeitores estão nos pedindo, comecemos hoje. Eles se colocam conosco nesta obra de construção do amor. Comecemos hoje a construção do amor. Me chamou a atenção. Então, os benfeitores estão nos pedindo para nós iniciarmos hoje a construção deste sentimento, desta virtude, que, como nós vamos ver aqui, ela é como o alimento do universo. Então, nos chamou a atenção. Como nós vamos construir o amor? Como devemos construir o amor? O que devemos precisar para construir o amor? Aí os livros começaram
a nossa atenção começou a ser dirigida para a estante que nós temos, os livros começaram a aparecer. Material de construção, construção do amor. E então nós fizemos uma lapidação, porque são muitas mensagens, logicamente não caberiam todas aqui. Fizemos um rápido resumo dessas atividades. E o que nos chamou a atenção de início? Nós nunca estaremos sozinhos nesta tarefa de construir o amor. Sempre estaremos lado a lado. Nosso irmão Acácio usou ombreando, né? Achei interessante essa expressão, ombreando, porque os nossos benfeitores vão estar conosco mesmo, ombreando conosco nas dificuldades. Então, primeira noção que devemos ter, nessa tarefa de construir, nós não estaremos sozinhos. E diante do que os benfeitores trouxeram para nós, o nosso Senhor e Mestre Jesus estará também conosco ali. Então, isso vem também uma colocação de nossos benfeitores para que nós vistamos esta camisa. Muitas vezes nós nos sentimos para baixo, nós nos sentimos incapazes de fazer algo de bom, porque nós começamos a nos culpar, nós começamos a nos cobrar de forma intensa. Devemos nos cobrar, sim, mas devemos ter em mente, nós somos capazes. Apesar de todas as nossas imperfeições, nós somos capazes, sim, de começar essa construção, a construção do amor que vai nos servir de moradia, vai nos servir de abrigo. Essa lição do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo foi ditada por um espírito protetor. Não quis identificar, apenas colocou espírito protetor. Mas pelo teor dessa mensagem, nós podemos ver que é um benfeitor ali quase que do nível de Jesus. E às vezes pode ser que tenha sido ele mesmo, né? Nós sabemos que Jesus deixou as mensagens através da mediunidade, na época lá para Kardec, o Espírito de Verdade. Então vejam bem o que esse Espírito Protetor disse. O capítulo 8, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, nesse item, deixai vir a mim as criancinhas. Deixar vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e consolação. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Qual é, ainda faz essa pergunta para nós, qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência? É o amor, é a caridade. Então, esse espírito protetor que assina a mensagem, ele está quase no nível ali de Jesus. Ele possui o leite que fortifica. Ele está chamando os débeis e os fracos para receber esse alimento para a alma, que é o amor e a caridade. E aí arremata a lição: se tendes o amor, tendes tudo o que pode desejar sobre a terra, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-lo. E vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Nós continuamos a nossa pesquisa, fomos lá no Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos, os irmãos têm uma colocação que é como se fosse um conceito do amor. Prepararam para nós,
para que nós possamos entender como é esse amor que nós devemos nos empenhar tanto para buscar, para correr atrás e para construí-lo na terra. Então, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 11, a lei de justiça, de amor e caridade, coloca como um conceito de amor, utilizando-se de uma frase de Jesus, de uma lei que nós temos, uma lei universal. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E no Livro dos Espíritos atualizado, nós temos uma frase lapidar. O amor é o principal alimento da alma. De um modo universal, meus irmãos. Os benfeitores trazem essas informações para nós. Se vocês conseguirem um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho lá na frente, essa procura, essa busca pelo amor, por esse alimento da alma, ele vai nos favorecer, sim, uma melhoria na nossa condição de encarnados. Nós vamos passar a olhar o nosso próximo com outros olhos. Nós vamos passar a ter menos dificuldades dentro do ambiente doméstico. Com o passar do tempo, logicamente, meus irmãos, porque muitas vezes a mudança se faz necessária, mas a mudança ela vem aos poucos, para que nós possamos nos adaptar a elas. Nós ainda temos, como o Ricardo colocou muito bem aqui na sua exposição inicial, nós ainda temos essa manchinha dentro de nós. Basta que alguém nos faça algo contrário ao que nós desejamos, que nós vamos às vezes nos deixar levar por esse sentimento que às vezes vem nos mostrar, você ainda precisa mais evangelho, você precisa mais trabalho, você precisa mais atenção nas atividades. Outros conceitos também sobre o amor, nós fomos beber lá na fonte de Pietro Ubaldi. Esse livro, Palavra de Sua Voz, é como se fosse uma coletânea de pensamentos que o Ubaldi deixou para a sociedade. Então, o que nos diz? A tremenda luta humana e animal se desarma completamente diante da força luminosa do amor. O amor tem essa característica. Nós que estamos envolvidos com os trabalhos mediúnicos, nós podemos presenciar isso. Os irmãos, às vezes, vêm à nossa casa com muita dificuldade, com dores, com uma revolta, e aí se defronta com o ambiente espiritual da casa, Monte Alverne, se depara com os dialogadores do grupo mediúnico, se depara com trabalhadores espirituais que trazem este amor para os irmãos. E aí então aquela dor ela vai se diluir, aquela revolta vai também ficar suavizada, porque mesmo este amor que nós possuímos, que ainda é num grau, logicamente, menor do que os benfeitores possuem, mas já é o suficiente para que aquele irmão que nada tem, entre aspas, meus irmãos, aquele irmão nosso que está em sofrimento, que nada tem, receba essa diminuta parcela do nosso amor, que ainda vai carregado com a nossa vibração física. Imaginem, ou melhor dizendo, imaginemos como deve ser num plano espiritual já acima de nós, os hospitais, as clínicas, como deve ser muito lindo. Deve ser muito lindo, meus irmãos. Outro conceito de Ubaldi, nos chamando agora, provavelmente sua voz, mentor de Ubaldi, acorrei, criaturas irmãs. Acaso os benfeitores são tão carinhosos conosco, né? Eles nos chamam de irmãos, eles nos convidam para os acompanhar nas atividades. Eles não querem que nós sejamos
excluídos? Não. Eles nos chamam: acorrei, criaturas irmãs, vinde alegrar-vos comigo. O próprio Jesus falando. Ajudai-me a cantar o cântico do divino amor. Nossa casa possui irmãos que trazem a música mensalmente, às vezes até mais vezes por mês, a música que eleva, que alegra. Temos na nossa casa equipe que vão aos hospitais, também levar a música, levar a alegria. Então nós estamos inseridos nesse contexto. Cada atividade dessas pode ser também um momento de nós construirmos uma parcelinha deste amor. Quantas vezes os irmãos trazem relatos que vão nos hospitais levar a música e os enfermos se alegram, às vezes até melhoram o seu aspecto, levantam das camas. Não é, Isa? Ajudai-me a cantar o cântico do divino amor. Sua voz, nos convidando. Outra frase: o amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina de eterna reconstrução. Eterna reconstrução. A obra não termina. Ela se autogerencia, ela se autorregenera e a obra divina está sempre em reconstrução. Olha que maravilha. Nós sempre vamos estar prontos, ou ao menos devemos estar prontos, para qualquer tipo de construção. Seja um simples copo de água, seja um bom dia, seja prestar atenção no que uma criança quer nos dizer, seja deixar de lado aquela reclamação infundada. Nós estamos construindo o amor. Nós estamos inseridos nesse sentimento divino, cósmico. Isso é muito gratificante para nós. Nós falávamos de uma mensagem sobre o livro espírita. Peço licença para ler aqui a mesma. Essa mensagem, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo. Desculpa, em Uberaba mesmo, na Comunhão Espírita Cristã, em 1963. Só pequenas frases, a mensagem é um pouco mais longa. Então diz a mensagem: cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro espírita livra da irresponsabilidade, que muitas vezes transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Por isso que nós nos afeiçoamos à literatura disponível para nós. É uma pena que os livros encareceram um pouco, que poderiam ser mais suaves para o bolso, né? Para o nosso bolso. Mas a literatura espírita é uma excelente porta de entrada para nós nos modificarmos, para nós começarmos a ver a vida com outros olhos. Principalmente a literatura de qualidade. Nós sabemos que existem aí tantos autores, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Ivone Pereira, Batuíra e vai. Então nós devemos sim olhar o livro espírita com outros olhos, a literatura de qualidade, porque nós podemos, através da literatura, como nós vamos ver aqui o que aconteceu conosco, ter essa oportunidade de começarmos a nos melhorar. Através do livro, sim, através do livro. Não é à toa que o maior brasileiro de todos os tempos
Fica o nosso agradecimento a esse irmão por tudo que fez, faz e fará pela comunidade brasileira e, por que não, mundial. Francisco Cândido Xavier, a missão do livro que foi dada a Chico Xavier. Segundo os estudiosos, mais de 1000 espíritos se manifestaram através de sua mediunidade. Lenindo dores das famílias que perderam seus familiares, iam a procurar Chico para receber um alento. Livros que trazem todo o conhecimento neotestamentário através de Emmanuel e outros para nos explicar algumas parábolas, algumas passagens do Evangelho que ainda ficaram obscuras. Nessa mensagem sobre o livro, a primeira frase que nós lemos diz que o livro edificante é uma porta libertadora. E o Evangelho no nosso lar? O Evangelho que nós tanto divulgamos na Casa Espírita para principalmente as nossas crianças, aqueles que coabitam conosco. O Evangelho no lar também é uma grande oportunidade de nós recebermos esses materiais de construção para nós começarmos a preparar a nossa construção do amor. E nós vamos temos essa liberdade de moldar a nossa construção de acordo com as nossas necessidades. Nós temos essa capacidade e é assim que deve ser também, porque o mérito tem que ser nosso. O mérito vai ser nosso, os benfeitores vão ficar muito alegres com as nossas construções. Livro Evangelho em Casa, do Espírito Meimei. Vamos ler só essa frase final aqui da introdução que foi escrita por Emmanuel. O culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles. As práticas diárias, nós devemos valorizar as nossas práticas diárias. Porquanto com o Cristo a limpeza começa na consciência. Possa o estudo do Evangelho no lar, na formação do teu núcleo entre as paredes do próprio lar, se a doutrina espírita é o Cristo em luz para a humanidade, acima de tudo é a luz do Cristo no coração. Os nossos lares vão se transformar em núcleos de divulgação do Evangelho. Nós às vezes não pensamos nisso, né? Nós achamos que o culto do Evangelho no lar, ou o estudo do Evangelho no lar, as palavras estão aí, o culto do Evangelho no lar. Nós não imaginamos que a nossa casa pode se transformar num núcleo de irradiação dessa luminosidade, dessas esperanças para aqueles que estão em sofrimento. Nós estamos sempre acompanhados de irmãos. Então, essa prática para as nossas crianças, essa prática para os nossos jovens, para os nossos pais, para os idosos que convivem conosco e para nós mesmos. O estudo do Evangelho no lar. Por isso que nós sempre temos, a nossa casa tem essa oportunidade de dispor aqui a quem desejar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a cartilha para se fazer o Evangelho no lar. Hoje nós temos também para doação o Livro dos Espíritos atualizado. Então nós temos essas ferramentas para incrementar ainda mais aí a nossa caminhada aqui na Terra. O livro Construção do Amor, de Emmanuel e Chico Xavier. Diz Emmanuel, o amigo leitor pergunta-nos como se constrói o amor, segundo se deseja. Pergunta interessante fizeram para Emmanuel.
Como se constrói o amor? Como vou fazer? Novamente, Emmanuel nos socorre. Imaginemos o amor como sendo a construção de um palácio, por variadas peças nomeadas por diversas designações. É indispensável que o apelo do grande renovador encontre resposta na consciência e no coração, em nossas ideias e em nossos sentimentos. Os benfeitores vão dispor esse material de construção para nós, mas eles têm que encontrar em nós uma ressonância também semelhante. Se aqueles irmãos aparecem com esses materiais para dispor para nós e nos encontram pesarosos, rabugentos, reclamões, raivosos, eles não vão não vão entregar o material de construção na nossa obra, não, eles dão meia volta e vão embora. Porque a sintonia vibratória tem que ser igual, para que nós possamos fazer jus a esse investimento que os benfeitores vêm fazer para nós. Vamos levar lá para o Sérgio construir o amor dele lá. Vamos levar um tijolinho, vamos levar a argamassa, vamos levar areia, vamos levar paciência, vamos levar resignação, vamos levar fé. O plano espiritual se confunde com o plano terreno muitas vezes, porque nós ainda estamos neste processo, caminhando rumo à nossa melhoria, à nossa evolução. Continuando no livro Construção do Amor. Almas valorosas e decididas que se disponham a romper com os impedimentos do próprio egoísmo e da própria vaidade, entusiasmadas com a visão do porvir e libertas do pessimismo que negreja. Falávamos sobre isso agora, não é isso? Então, olha, Jesus, porém, tolera-nos compassivo e reforma-nos o empréstimo de tempo e de valores novos. Vai e não peques mais. Famosa frase que o Cristo disse. Renovemo-nos oferecendo ao mundo e à vida o que possuímos de melhor, porquanto, se a ignorância era a nossa furna de sombra até ontem, pelo conhecimento de agora, podemos avançar para o futuro em companhia de Jesus, desde hoje. Avançar para o futuro na companhia de Jesus. E isso é bom nós ouvirmos essas palavras destes benfeitores. Porque muitas vezes nós esquecemos que Jesus caminha conosco, ombreia conosco. Nós nos esquecemos, dependendo da dificuldade que estivermos atravessando, nós não vamos nos lembrar. Muitas vezes vamos ficar ali, aquele lado ainda mais difícil, mais desarmônico que habita em nós, vai crescer, vai querer tomar corpo. Temos que nos lembrar, Jesus está conosco. Vamos elevar um pensamento, vamos fazer uma prece, vamos parar um pouquinho, vamos tomar uma água e vamos retomar esta caminhada com Jesus conosco, ao nosso lado. Olha que interessante essa colocação também do livro Construção do Amor. Convidemos todos eles, velhos companheiros de jornada evolutiva, para o banquete do Evangelho em nosso templo íntimo. O conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. Convidemos todos esses velhos companheiros àquilo que Ricardo se referia. Aquele lado ainda obscuro que teima em aparecer nos momentos mais delicados. Vamos convidar esses companheiros nossos, são nossos companheiros. Vamos convidar a nossa impaciência, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Vamos convidá-los, vamos ler em voz alta para esses companheiros. Podem ser seres humanos como nós, podem ser formas de pensamento,
mas estão ali conosco. Vamos ter que alterar a sintonia vibratória para que esses irmãos então passem também a vibrar de outra maneira. Livro Material de Construção. Engraçado esse título, né? Material de construção. As edições mais antigas, inclusive, aparece ali tijolinho, um cimento. É engraçado, né? E o nosso irmão William, que prepara os folders das exposições, que depois vão para o Facebook e o Instagram, foi muito feliz, porque ele justamente colocou homens ali como operários com as ferramentas. E é isso mesmo. O que nos traz ali Emmanuel no livro Material de Construção? Dizes que não tens condição para as obras da fé, porque erraste. Erraste e sofreste. Sofrestes e teme a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. E quem nos faz esse convite, meus irmãos? Esse convite é feito pelos nossos benfeitores e também pelo Cristo. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Sempre falamos isso aqui nas exposições. É o trabalho em benefício do próximo. Qualquer atividade em que nós passemos a esquecer os nossos problemas e vamos tentar minorar o problema do nosso próximo, é o medicamento para as nossas dificuldades, para as nossas ansiedades, para as nossas tristezas, para a ausência de alguém ou de algo que saiu do nosso caminho. É o trabalho ao próximo, vendo a dificuldade dos outros. Se nós formos nos hospitais, então, nossa, os hospitais estão abarrotados, creches, asilos, a rodoviária das cidades, porta dos hospitais lá fora. Sempre vamos ter algo de positivo para oferecer ao nosso próximo. Sempre vamos ter algo de positivo para oferecer ao nosso próximo. Continuando, a oração é luz que acendes em ti mesmo, em busca da presença divina. A página edificante, olhe novamente a menção ao livro, né? A página edificante é um facho de renovação e de amor, convidando-te a seguir adiante. O serviço do bem aos semelhantes, porém, seja onde for, é o lugar em que, trabalhando em auxílio ao próximo, pode estar em contato com os mensageiros angélicos. Então, Acácio, além de nós trabalharmos a ansiedade, o pessimismo, a depressão em nós, auxiliando o próximo, nós ainda vamos encontrar com quem? Benfeitores angélicos. Benfeitores angélicos. E com o tempo, com a nossa prática, nós vamos passar a perceber esses auxílios, ou melhor dizendo, esses auxiliares invisíveis, entre aspas, né? Esses auxiliares angélicos, os auxiliares de Jesus conosco ali. Então, quando um dos nossos irmãos entra numa enfermaria, por exemplo, na UTI, ali tocando um violão, mentalizando uma oração, uma prece, num atendimento fraterno, não é, Naida? Um atendimento fraterno. Quantas vezes nós vamos ficar todos arrepiados, vamos ficar emocionados, emotivos. Olha a presença dos benfeitores conosco aí. Olha a presença dos irmãos conosco aí. Por quê? É necessário que assim se faça para esses irmãos que trabalham no ambiente terreno também nos ajudar. Porque muitas vezes só a nossa presença não é o suficiente. Então eles vêm ao nosso auxílio,
muitas vezes até de forma anônima, para que nós não percamos ali o ensejo do auxílio. Então nós vamos ter esse contato maravilhoso com esses irmãos. Por isso que muitas vezes, quando retornamos para nossas casas de um trabalho filantrópico, qualquer que seja, nós vamos voltar mais leves, mais mansos, mais alegres, devido a essa troca energética, sintonia, vibratória com os benfeitores do alto. A coragem maior é a de aceitar os nossos erros. Isso também, meus irmãos, nós temos que trabalhar o auto-perdão. Nós podemos cair a qualquer momento, mas vamos devagar conosco, não vamos nos penitenciar de forma severa. A coragem maior é a de aceitar os nossos erros no caminho para o Senhor. Receber críticas com humildade, sofrer em razão dessas nossas mesmas faltas, tudo fazer ao nosso alcance a fim de corrigir-nos com paciência, sem perder o bom ânimo e seguir para a frente. Palavras de incentivo. Os benfeitores, vamos, levante. Errou, não tem problema. Tem experiência, vamos continuar. Não podemos ficar parados no erro. Caso contrário, vamos entrar aí num processo, como se diz na medicina, vamos somatizar as nossas tristezas, as nossas angústias, e depois vamos ter que... Porque nós não conseguimos digerir aquele tormento que nos aconteceu em algum momento. Mais um livro também em cima desse tema, Construindo um Amor, o livro Dinheiro. Interessante, Emmanuel preparou uma obra com esse título, Dinheiro, várias mensagens, para que nós possamos entender a necessidade deste recurso maravilhoso sendo bem empregado, gerando alimentos, gerando roupas, vários objetos para a melhoria da nossa sociedade, gerando emprego. Então, o dinheiro é muito importante. Diz Emmanuel, procuremos o bem, exaltando-o e difundindo-o através de todas as oportunidades ao nosso dispor, honrando-o com a nossa integração aos seus fundamentos e apelo. Se buscares pessoalmente os irmãos, o que nós estávamos dizendo aqui, olha, se buscares pessoalmente os irmãos infelizes, brilhar-te-á no coração a bondade pura, contando com a ternura e agradecimento de criaturas da vida maior. Acabávamos de falar sobre isso. E aqui ainda melhorou ainda mais. Ó, vai brilhar em nosso coração a bondade pura. Por isso que nós vamos nos sentir bem. Nós vamos nos sentir ali importantes para aquele irmão que às vezes nunca mais vamos ver. Nosso trabalho profissional acontece muito isso. Aquele irmão interna hoje à tarde, amanhã ele já não está mais lá no hospital. Já faleceu. E às vezes você está ali profissionalmente na obrigação de cuidar daquele irmão enfermo. E aí a oportunidade se faz presente, eu vou fazer o meu melhor. Vou ajudar do jeito que eu sei, do jeito que eu posso, profissional, espírita, religiosamente. Amanhã aquele irmão não vai estar mais lá. Mas aquele momento que nós estávamos ali, que nós elevamos o pensamento, que nós aplicamos uma medicação, fizemos algum contato com a família, é o suficiente. No caso extremo desses, não é? Então é aquele momento ali onde vai brilhar em nosso coração a bondade pura. Será que se eu estivesse no lugar deste irmão aí, e alguém viesse conversar comigo, com a minha família, como estaria a situação? Seríamos mais abertos a receber este contato ou estaríamos fechados, estaríamos ranzinzas? Já estamos chegando no término da nossa exposição, meus irmãos.
Esse Espírito Protetor que editou a lição do capítulo 8, que nós lemos aqui, bem-aventurados os que têm puro coração, ele coloca nesta lição uma prece, uma súplica. A humildade desses irmãos. Ele se coloca junto conosco nesta prece. E depois nós vamos ler também aqui uma prece contida no livro Pão Nosso, pelo Espírito Meimei. Lindíssima. O que o Espírito Protetor nos coloca? Meu Pai, que vossa vontade seja feita, e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, cedais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Então, esse Espírito Protetor abre também o seu coração para nos mostrar que todos temos necessidade deste auxílio. A quem muito é dado, muito será cobrado e exigido, e esses Espíritos de luz fazem justamente isso. Vêm até nós trazer esses ensinamentos maravilhosos. Então, meus irmãos, encerrando a nossa exposição, a prece que foi ditada por Meimei para Chico Xavier aqui, no livro Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. Que o Senhor nos ampare, nos permita continuarmos a ter tantos benefícios para continuar sempre construindo o amor em nossos passos, a todos os momentos, meus irmãos. Graças a Deus, e que assim seja. Os nossos agradecimentos ao trabalhador da nossa casa, Sérgio Miller, pelas reflexões da noite de hoje. Que possamos refletir, internalizar e nos tornarmos um ponto de luz onde quer que estejamos. Agradecidos pela presença de todos e dando sequência agora às nossas atividades, nós vamos para o passe. Nós convidamos os nossos irmãos médiuns para nos auxiliar nessa atividade. E podem aguardar aí neste mesmo local, que serão chamados para a Câmara de Paz. Muito obrigado pela presença de todos.